Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um breve bate-papo no seu 7º episódio, aqui no canal da Glupe, Grande Loja Unida Paulista. Para quem não me conhece, sou Cristiano de Almeida, Sereníssimo Grão-Mestre da Glupe, Grande Loja Unida Paulista. É uma honra, um prazer tê-los aqui novamente em mais um vídeo aqui do nosso canal, sempre agradecendo vocês, a todos os nossos irmãos grupianos, a todos os nossos irmãos espalhados pelo orbe terrestre, por terra e mar, a todos os colaboradores, a todos os amigos, a todos os companheiros e também a todos os nossos irmãos de diversas potências, independente de obediência, independente ali de instituição maçônica. Somos todos irmãos, estamos todos debaixo da mesma bandeira, que é a bandeira da maçonaria, nossa sagrada ordem, nossa amada ordem, que nos torna seres humanos melhores. Maçonaria, liberdade, igualdade, fraternidade, amor fraternal, socorro e verdade. Antes de nós começarmos, não se esqueçam, como sempre, dos recados iniciais, que vocês já estão cansados de saber. Se inscrevam no canal, acione o sininho de notificação, curta os nossos vídeos, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês realmente verem que vai ser produtivo, que vai trazer ali uma evolução, que vai desmistificar muita coisa em relação à maçonaria. Quem tem essa curiosidade, né, de saber da ordem maçônica. Então, como sempre dissemos aqui, sempre iremos falar na questão do objetivo do canal, do objetivo dos podcasts, do objetivo dos bode-papos, é justamente desmistificar a maçonaria. Já estamos aí numa, vamos dizer assim, num período avançado de tempo para termos folclores, para termos aí crendices, para termos aí informações desencontradas, fake news sobre a nossa ordem maçônica, tá? Maçonaria, ela faz de bons homens excelentes homens, ergue templos à virtude, cava-se masmorras aos vícios, tá? Então a maçonaria é um sistema de melhoria contínua do ser humano, do homem, para que se torne um ser humano melhor, um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um profissional mais dedicado, que ele faça a mudança ali na sua família, depois na sociedade, no meio onde vive. Então, a maçonaria tem esse viés de construção social. Então, se nós formos trazer todos os aspectos e todos os pontos históricos em que a maçonaria participou na humanidade, teríamos vários e vários exemplos, até trazendo para o Brasil. Inclusive, é o tema de hoje do nosso bate-papo, e nesse 7º episódio, tá? Nós vamos falar um pouco da história da maçonaria. Como sempre, alguns assuntos eles foram nivelados, né? Eles foram foi dado, na verdade, ali um conceito inicial, e nós vamos procurar nos aprofundar em algumas perguntas que são recorrentes aqui no nosso canal. Então, muitos nos perguntam qual é a origem da maçonaria, qual é a história da maçonaria, de onde surgiu aonde? Na Inglaterra, surgiu na Escócia, surgiu na França, surgiu no Egito, surgiu na Mesopotâmia, enfim, são várias e várias especulações, tá? Então, nesse vídeo, esperamos mostrar aí para vocês, claro, sempre falando de um conceito histórico, sempre falando de um conceito, no geral, administrativo, não passando instruções maçônicas, né? Já explicamos isso para vocês. A maçonaria, ela não é uma sociedade secreta, ela já foi secreta por causa da perseguição, hoje é uma sociedade discreta, tá? E é uma escola de tradição iniciática, ou seja, você precisa ser iniciado para ter acesso a essas instruções. Então, ela não é uma sociedade fechada, tá? Ou melhor, nesse sentido, ela é uma sociedade privada nesse contexto, tá? Então, o que eu quero dizer é que ela não é uma sociedade secreta, ela é uma sociedade discreta, e eu digo mais, é uma sociedade privada que cujos assuntos ali tratados dentro da reunião só vão interessar e só vão fazer sentido, na verdade, para quem dela participe. Perfeito? Então, aqui, todos os assuntos que nós abordamos são institucionais e também os assuntos que nós abordamos aqui são na questão de, vamos dizer assim, de uma questão histórica, vamos dizer aí, numa questão de histórica, administrativa e de um conceito, né? De um conceito para que vocês entendam como que funcionam certos aspectos da ordem, como surgiu certos contextos, digamos assim, da nossa ordem maçônica, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos descobrir aí qual é a origem da maçonaria, qual é a história da maçonaria, a, detalhadamente, né, historicamente, ou da questão de tradição. Então, nós vamos ter uma noção agora, tá? Não se esqueçam de colocar
nos comentários também as suas dúvidas, né? Também aí o que vocês pensam a respeito, dando aí para nós um feedback positivo, dando para nós aí críticas construtivas, tá? Então, quando se fala de história da maçonaria, nós já sabemos que maçonaria é uma forma reduzida, né, e usual de franco-maçonaria, tá? Então, o nome original é franco-maçonaria, tá? Maçonaria livre. Então, ela vai relatar a evolução das sociedades, né, ditas maçônicas, que se estruturam de modo discreto, né, em caráter universal, tá? E como eu disse no início, é um aperfeiçoamento intelectual que se constitui em uma associação iniciática e filosófica, tá? Os maçons, eles vão se estruturar em células autônomas, né, que nós chamamos de lojas, né? Nós já explicamos aqui qual é o conceito, o contexto de loja, você pode ver nos vídeos anteriores, tá? Também chamadas de oficinas, ateliês, e algo sempre nesse contexto, né, de reunião de operários, tá? Todas iguais em direitos e honras, independentes entre si, tá? Isso é importante que se diga, eu vou explicar melhor. A origem, na verdade, ela se perde na Idade Média, tá? Se nós considerarmos as suas origens operativas, ou seja, associação de cortadores de pedras, que tinha como ofício a arte de construção de castelos, muralhas, etc. Tá? Então, o maçom, quando se ouve falar de maçom operativo, é o maçom pedreiro que realmente trabalha na pedra, trabalha na construção. Tá? O maçom, como nós somos maçons especulativos, tá? Nós somos maçons que tentamos ali decifrar a questão do simbolismo maçônico, tá? Então, o maçom especulativo é uma coisa, o maçom operativo é outra coisa. Então, a origem da maçonaria se deu na questão operativa, tá? Há um censo, né, que diz que nos passa, né, que diz que existe no mundo aproximadamente 6 milhões de integrantes espalhados pelos 5 continentes, tá? Enfim, é um consenso que causa uma certa controvérsia, mas é só para passar para vocês ali por cima, ali dando um conceito geral da existência, né, dos maçons no mundo, tá? Então, na última pesquisa que foi feita, aproximadamente 6 milhões pelos 5 continentes, né? Destes, 3 milhões nos Estados Unidos, 1 milhão no Reino Unido, mais 1 milhão ali no resto do mundo. No Brasil, são aproximadamente 211 mil maçons regulares, né? E 4.700 lojas. É claro que esse número é bem maior, tá? Esse número é bem maior. Como eu disse para vocês, é só para ter um conceito, tá? Então, se falando ali da origem da maçonaria, nós podemos chamar do início da maçonaria de maçonaria primitiva, tá? Maçonaria primitiva ou de pré-maçonaria, tá? Que é o período que abrange todo o conhecimento herdado do passado mais remoto da humanidade até o advento da maçonaria operativa, tá? Então existe uma pré-maçonaria até a maçonaria operativa. Há quem busque nas primeiras civilizações a origem iniciática, tá? Outros buscam no ocultismo, na magia, nas crendices primitivas a origem do sistema filosófico e doutrinário. Tantas são as controvérsias que surgiram variadas correntes dentro da maçonaria. A origem mais aceita, segundo a maioria dos historiadores, é que a maçonaria moderna descende dos antigos construtores de igrejas e catedrais, corporações formadas sob a influência da igreja na Idade Média, tá? Então, quando nós falamos de maçonaria, não há nada certo que ela tenha existido há milhares de anos. Nós temos sim a parte documental que data ali de 970 depois de Cristo, com o rei Atelstan, tá? É considerado o documento mais antigo o poema de Halliwell, tá? O poema Régio. É claro que é um debate também se é o poema Régio, que foi encontrado no século XVIII pelo antiquário Richard Wellel, se não me engano, Richard Halliwell, tanto que esse manuscrito foi utilizado o seu nome, tá? Que alguns dizem que se trata ali de 1390, tá? 1400, mas com uma datação histórica de 970 depois de Cristo. E alguns vão dizer que é a Carta de Bolonha, que é o documento mais antigo da maçonaria, que é de 1380, tá? Então nós temos sim a questão documentada na maçonaria. Então, se nós formos tratar de questão documentada, podemos ali dizer, em forma de pesquisa, que existe uma documentação da maçonaria em relação ao ano de 970 depois de Cristo, tá? Como foi dito aqui também, alguns atribuem aí a criação da maçonaria desde
do começo dos tempos, digamos assim, desde o começo histórico, na verdade, né? Alguns vão dizer que foi no Egito, alguns vão dizer que foi em Roma, alguns vão dizer que foi na Grécia, alguns vão dizer que foi na Mesopotâmia, na Síria, tá? Mas não há nada comprovado, além de uma tradição e de muita teoria, de muita especulação, tá? É claro, né, como se fala aqui também, né, do ocultismo, foi gerado ali no ocultismo, na magia, nas crendices, mas isso é lenda, tá? É uma tradição, é também uma especulação. Nós explicamos aqui, até nos outros vídeos em questão da simbologia, que não há nada dessas questões mágicas ou questões que fogem aí da realidade na maçonaria, tá? É uma reunião de homens que querem se melhorar. É claro que tem o seu simbolismo, é claro que tem ali a sua história, é claro que tem a sua beleza histórica, a sua beleza de tradição, mas fica nesse contexto, tá? E é evidente também que a falta de documentos e registros dignos de crédito envolve a maçonaria numa penumbra histórica, o que faz com que, como nós dissemos aqui, né, os fantasistas, talvez pensando em engrandecê-la, inventam as histórias sobre os primórdios da existência, né? Alguns ainda que falam que ela teve início na Mesopotâmia, outros confundem, como eu disse aqui, no Egito, nos caldeus, tá? E até na construção do templo do rei Salomão. Mas isso tudo são especulações, tá? Agora sim, como eu disse, na questão histórica, a maçonaria vai adotar princípios e conteúdos filosóficos milenares, né, que foram adotados por instituições como as guildas, tá? O que é uma guilda? É um canteiro de obras, tá? É um campo ali de trabalho dos pedreiros, né? Então, foi chamado de guilda na Inglaterra, de compagnon na França, né, dos companheiros na França, e do Steinmetzen na Alemanha, tá? Aí o que a maçonaria fez foi adotar todos aqueles sadios princípios, né, que eram abraçados por instituições que existiram muito antes da formação dos núcleos de trabalho que passaram a história com o nome de maçonaria operativa ou maçonaria de ofício, tá? Aí, historicamente falando também, nós vamos ter uma questão aí histórica da construção. Então, nós não podemos dizer que sempre existiu maçonaria, mas sempre existiu corporação de pedreiros, né? Corporação de artesãos, corporações de ofício. Então, por esse sentido, por essa lógica, então sempre existiu maçonaria, tá? Como um sindicato de consultores nesse sentido, tá? Mas não com a maçonaria como ela é vista hoje, tá? Isso é importante também que se diga. Por exemplo, também, após o declínio do Império Romano, os nobres romanos afastaram-se das antigas cidades e levaram consigo camponeses para proteção, para se proteger dos bárbaros, tá? Dando início ao sistema de produção baseado na contratação servil entre os nobres e o povo, né? Aí sim, ao se fixarem novas terras, os nobres necessitavam de castelos para sua habitação, fortificações para proteger o feudo. Então, como a arte da construção não era nobre, deveria dividir o povo. E como as atividades da agropecuária, da construção, não guardavam nenhuma relação, uma nova classe surgiu, que foram os construtores, tá? Herdeiros das técnicas romanas e gregas da construção civil. Então, esse contexto, digamos assim, nos fala que sempre existiu a corporação de consultores, tá? Nesse sentido. Então, sempre existiu esse tipo de corporação, esse tipo de trabalho, né, sendo feito. Então, como eu disse para vocês também, a lenda se deve muito aí ao rei Salomão, à construção do templo do rei Salomão, mas são apenas conjecturas, né, como nós costumamos dizer, tá? Outras companhias também se formaram, né? As companhias de artesão, de ferreiro, de marceneiro, de tecelão, tá? Nessas corporações de ofício. E havia 3 estados, né, de aprendizagem, digamos assim, ou de cargo, né? Na verdade, de profissão, de status profissional, né? Que era do aprendiz, antigamente era conhecido como jornaleiro, aquele que fazia uma jornada, e de mestre, né? A maioria das guildas limitava-se, no entanto, a fronteiras do feudo, né? Já a guilda dos pedreiros necessitava mover-se para as construções das estradas, das novas fortificações, dos templários também, tá? Muito se vê aí até nos seriados aí que nós temos, né, sobre os templários, sobre essa época da cavalaria, quem construíam ali as fortalezas, os castelos dos templários eram os maçons, tá? Operativos, né? E isso também deve ficar bem frisado, é muito importante, nós sabemos também, tá? Essas guildas na França, elas vão tomar o nome de companheirismo,
do latim popular companionem, aquele que partilha o pão com o outro, tá? Isso aí é amplamente divulgado, isso é uma questão histórica, né? Não é uma questão maçônica, né? Já os símbolos e rituais da maçonaria e do companheirismo são diferentes, né? Embora tenham alguns elementos comuns, especialmente no conjunto entrelaçado, esquadro e compasso e outros símbolos que vão ser herdados ali dos construtores companheiros, né? Que você já deve ter visto uma vez ou outra, né? A questão do esquadro, do compasso, claro que tem seu simbolismo, mas como eu disse no início, só vai fazer sentido realmente aí para quem faz parte da ordem, para quem foi iniciado, para quem passou por todo o processo, né? Então, se falam também da origem lendária, vamos falar que a Lei de Salomão é particularmente importante, vamos falar ali que os maçons operativos na Idade Média são descendentes dos construtores do Templo do Rei Salomão, mas eu volto a dizer, né, são conjecturas, né? Agora, se falando de maçonaria especulativa, que são os maçons ali da mente, os maçons que foram aceitos pelos maçons operativos, que não o maçom operativo, nós já sabemos que é o pedreiro, né, que fazia os castelos, as construções, as abadias, enfim. Aí eles começaram a aceitar pessoas que não eram do ofício, ou seja, não eram maçons operativos. Então eles passaram a ser chamados de maçons especulativos, tá? Ou maçons livres e aceitos. Então, eles ali para estudar o simbolismo que já existia dentro da maçonaria operativa, tá? Então, ela vai corresponder a maçonaria especulativa, a segunda fase, né, que vai utilizar os moldes de organização dos maçons operativos, que na verdade ali viviam na clandestinidade, juntamente com ingredientes fundamentais com o pensamento iluminista, né, com a ruptura com a Igreja Romana, com a Igreja Católica na época, a reconstrução física da cidade de Londres, né, que é considerado um berço da maçonaria, mas havia guildas, né, como nós já dissemos aqui, companhiones em vários países, tá? Alemanha, Escócia, não só na Inglaterra, tá? Isso é importante também que seja relembrado, tá? Então, para se manter nessas corporações de ofício, depois da ruptura com a Igreja Católica, eles começaram também a aceitar pessoas que não eram maçons, né? Na verdade, que não eram ali operativos, né? E na questão também para se manter, foram feitas outras classes de artífices, né? E essas pessoas formaram paulatinamente agremiações que mantinham os costumes dos pedreiros nas suas reuniões, tá? O que diz respeito ao reconhecimento dos seus membros, e entre outros fatos, tá? Essas associações, elas sobreviveram ao tempo. Os segredos das construções não eram mais guardados às sete chaves, eram estudados publicamente. Todavia, o método de associação era interessante, né? O método de reconhecimento da maçonaria operativa era muito útil para o modelo que surgiu posteriormente, né? Que ao invés de erguer edifícios físicos, catedrais e estradas, o objetivo era erguer o edifício social ideal, ou seja, o maçom especulativo, que somos nós não trabalhamos na obra física como maçom operativo, nós trabalhamos na nossa construção interior. Então essa é a beleza da filosofia maçônica, tá? Se nós formos trazer também para o Brasil, como que surgiu aí a maçonaria no Brasil, né? Como muito se diz, e também documentado, né? Em muitas fontes, né? Digamos assim, tá? Então, historicamente, a maçonaria no Brasil, ela surgiu com as ideias liberais, né? Que entravam aí nas terras brasileiras, junto com os viajantes estrangeiros, por meio de livros, por meio de publicações, né? Vão incentivar também o sentimento de revolta, principalmente ali entre a elite de Pernambuco, que participava ativamente, né, desde o fim do século XVIII, né, de sociedades secretas, né? Sempre existiu sociedades secretas, né, independente ou maçônicas ou Rosa Cruzes, né, ou que quer que seja, tá? Então, em 1796, o naturalista Manuel Arruda Câmara fundou a Sociedade Secreta do Areópago de Itambé, tá? Primeira loja maçônica do Brasil, 1796, tá? Que, vamos dizer ali, difundiu as ideias libertárias contra a repressão colonial. E vamos ter aí 1822, tá? O começo ali, né, da independência do Brasil, onde Dom Pedro foi tornado maçom, o José, o José Gonçalves Ledo, tá? Todos vieram com esse pensamento, né, de trazer, todos eram maçons, né, principalmente ali
franceses que vieram com essas ideias aqui para poder termos uma independência, né, com essas ideias sempre de liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Há bem que se diga, isso é importante também que nós possamos lembrar, né? E eu até costumo dizer que isso não é ensinado nas escolas, né? Que a maçonaria esteve ativa na independência do Brasil, que Dom Pedro era maçom, existem documentos ali no Rio de Janeiro, guardados no Rio de Janeiro, tá? Que mostram exatamente essa questão, tá? Que a maçonaria ela patrocinou a maçonaria, ela incentivou, né, entrou ali em contato com Dom Pedro I para que pudesse ser feito então essa questão, né, da libertação. Então sempre o ideal foi na questão de liberdade, igualdade, fraternidade. Então isso é muito importante, né, que se diga. Então aí começou esse processo, né, na verdade de independência da independência do Brasil, tá? Vou até deixar aqui no link da descrição, nós temos um artigo que se fala muito nisso, tá? Da independência, dos seus idealizadores, tá? Principalmente aí o nosso irmão Dom Pedro I. Perfeito? Então, aí depois, todos os movimentos que existiram no Brasil, a proclamação da República, a maioria dos presidentes foram maçons, tá? Vocês podem pesquisar também. A abolição da escravatura. A maçonaria sempre luta contra a questão também da ditadura, né? Você pode ver que todo país que tem uma ditadura, o primeiro passo do ditador é fechar a maçonaria, porque a maçonaria vai se levantar pela liberdade do povo. Isso aí também já nos mostra que há ali realmente um contrassenso, né? Dizer que a maçonaria é uma sociedade secreta, que faz coisas que não convém, né? Sacrifícios humanos, enfim, todo esse tipo de bobagem, tá? Então, essa aqui é uma leve pincelada, tá? Um leve conceito aqui da história da maçonaria. Então, eu procurei passar para vocês aqui uma questão histórica. Também passei aqui para vocês uma questão, vamos dizer, lendária, né? Uma questão mítica de como é encarada a maçonaria, de como é tratada essa questão histórica da maçonaria. Então, sempre vocês têm que relembrar, olha, será que a maçonaria existe há milhares de anos? Não, não há nada comprovado. Então, nós já sabemos que ela existe em fatos documentados, né? E existe a questão da tradição maçônica. Então, nós temos que estudar bem. Então, sempre quando nós vamos falar de maçonaria, nós vamos sempre olhar por vários pontos de vista, tá? Agora me recordei também Joaquim Gonçalves Ledo, né? E o Dom Pedro e o José Bonifácio, tá? Que ali eles orientaram Dom Pedro para a independência do Brasil. Isso é muito importante que se diga, tá? Nós vamos tentar deixar aqui no link da descrição para que vocês possam estudar também, pesquisar, sempre falando que nós estamos aqui na questão da desmistificação da maçonaria, trazendo ali pontos mais certos para que vocês possam, então, ter um conhecimento mais amplo na questão histórica e administrativa. Na questão institucional e particular da maçonaria, é apenas para os associados, é apenas para aqueles que se tornam maçons. Espero que vocês tenham gostado, que o grande arquiteto do universo abençoe a vida de todos, continue nos acompanhando, aguardem novidades aí no nosso podcast, que em breve estará de volta. Agradecer a todos aqui, aos irmãos grupianos, como sempre, a todos os irmãos espalhados pelo orbe terrestre, por terra e bar, e a todos os nossos irmãos no Brasil, abaixo da nossa bandeira, da maçonaria, da nossa instituição filosófica. E espero vê-los aqui novamente em mais um episódio do Bode Papo, aqui no nosso canal da Grande Loja Unida Paulista.